ela trabalha. Metas. Exatamente. Porém, o que eu percebia é uma necessidade do público de ter pequenas soluções, Sim. que não são difíceis. Né? Porque eu não preciso contratar um pacote completo para eu ter uma segurança. A partir, muitas vezes, dos equipamentos que eu já tenho, que eu já investi, por exemplo, eu consigo ali ter um acréscimo de segurança. Né? Então, eu fiz, vai fazer 2 anos agora, um processo de transição, né? Onde eu queria, o meu desejo realmente era atender e trazer soluções. Então, tanto para os clientes quanto para empresas. Hoje tem muita empresa que tem as soluções, porém, como eu falei, de uma forma engessada. Então, eu busquei voar de uma forma mais livre, digamos assim. Né? Foi então que eu decidi fundar a Urban IA com essa filosofia. Não só focando na parte dos equipamentos, né? Dos hardwares, câmeras, equipamentos físicos ali, mas puxando muito a parte do software e inteligência artificial que está aí. A gente já não consegue mais fugir disso, né? Sim. Não tem como voltar atrás, daqui para frente eu acredito muito que ela que vai acabar dominando esse mercado. A inteligência artificial, assim, você tem algum exemplo bem prático, assim, para o pessoal que está assistindo, de como que você aplica na parte de segurança? Tem. Por exemplo, o que tem mais comum hoje, né, que o pessoal mais usa é a leitura de placa, por exemplo. A leitura de placa, o que que ela é? Então, a gente pega um número de placa, sobe para o sistema, que é a inteligência artificial, e dá um comando para ele. Por exemplo, fala, se a placa XYZ passar aqui, eu quero que você me avise. Manda uma mensagem no celular, um e-mail, dispare uma sirene, um alerta, qualquer coisa nesse sentido. E com isso, né, ele consegue tomar uma ação preventiva. Porque se a gente pensar em monitoramento, o que a gente precisa? A gente precisa ampliar o perímetro, né, para dificultar o acesso até o meio, por exemplo. Então, se eu colocar uma câmera com uma inteligência dessa numa esquina, e a pessoa tem que andar até outra esquina, a partir do momento que ela passou naquela esquina que tem essa inteligência rodando ali naquela câmera, ele vai avisar e o agente lá na ponta consegue tomar uma ação de prevenção àquela ação hostil que pode vir a acontecer. Entendi, legal, isso aí é bem interessante. E assim, já complementando com essa pergunta, uma coisa que muitos candidatos que vieram aqui no projeto anterior, de conversa com os candidatos, eles falaram sobre a ligação, não sei se eu estou usando os termos certos, né, mas a conexão entre a guarda municipal com as câmeras de instituições privadas, lá, né? não só esses, né, mas de instituições privadas, né, condomínios. Existe realmente essa possibilidade de fazer esse monitoramento, talvez coletivo? Eles usaram um nome, né? Colaborativo. Acho que é isso aí, eu né? não lembro. Eu acho que foi um termo com 2 palavras que eu não vou me lembrar. Acho que foi, agora. talvez tenha sido esse nome. É realmente possível fazer esse uso dessas câmeras privadas para fazer o monitoramento da Guarda Municipal? É possível, e não só para a Guarda Municipal. Né? Então, a gente tem um braço que a gente trabalha ali, que é a parte das Smart Cities, né? Das cidades inteligentes. Sim. Inclusive, eu apresentei uma POC sobre isso daí, né? Para a Guarda, para a gente poder trabalhar com isso daí. O que acontece? Quanto mais redes de câmeras estiverem ligadas, por exemplo, no sistema da Guarda, no sistema privado, maior vai ser a sua capacidade de ação. Sim. Né? Então, por exemplo, a Guarda ela tem esse projeto de, digamos assim, apadrinhar as câmeras particulares que tem em casa, comércio e etc., para incorporar isso dentro do sistema deles. Por quê? A partir do momento que tem um roubo, ele tem uma vasta área que ele vai conseguir abranger cada vez mais com as câmeras que vão existir, né? Porém, ela não tem necessariamente como que eu posso dizer? Um software em específico ali, que vai fazer essa leitura como a LPR, por exemplo. Ele só vai ter as câmeras ligadas. As câmeras e tem os agentes que ficam monitorando. Né? Então, quanto mais câmeras para eles, vão ser melhor. De uma forma reativa. Aconteceu, a gente tem os dados, começa a buscar, a pessoa passou pela rua A, B e C, passou para cá, então possivelmente já está indo para aquele lado da cidade, alguma coisa nesse sentido. Né? Isso aí pode falar, desculpa. Então, é possível fazer esse projeto, até que você comentou dos totens. Os totens têm essa premissa. Então, se eu não me engano, ali eles têm 3 modelos de câmera, cada uma distinta, com uma tecnologia para poder ajudar a guarda no monitoramento, né? Mas todo o sistema hoje ele é possível de ser integrado. Sim. Tá? Há um ano, mais ou menos, eu tinha feito um projeto específico para um bairro aqui,
para fazer a cobertura daquele bairro, né? Dentro dessa proposta de Smart City, a parte de segurança é um dos braços, né? Então, a gente poderia utilizar as câmeras que já tem nas casas e nos condomínios para fazer como se fosse um condomínio fechado. Sim, entendi. Então, por exemplo, a proposta nossa foi lá, cadastra todos os moradores e todos os veículos, facial e também placa de veículo. E tem uma base de monitoramento. Um exemplo, madrugada, né, que normalmente é um período mais hostil. Se a câmera identifica uma face ou uma placa que não tá no banco de dados, ela vai acender um alerta. Sim. Para a pessoa poder ficar ali, antecipar qualquer tipo de ação. Então, como eles já tinham um serviço de tático de moto que fica rondando lá, esse alerta ia direto pro cara. Pro cara. E ele já vai lá, aborda, vê o que tá acontecendo de uma forma bem simples. Legal. Essa questão essa integração das imagens e dos vídeos, assim, eu acho da hora, porque eu acho que não faz sentido nenhum, por exemplo, eu colocar câmeras na minha casa e também no meu quintal ou ali na parte da rua, e esses dados não serem compartilhados com o meu bairro ou com outras instituições, porque muitas vezes o ladrão ou a pessoa pode passar ali e só eu vou ter esses dados, não vou compartilhar. Exato. Claro que eu não vou compartilhar o meu íntimo lá dentro de casa também, né? Porque é sacanagem. Mas Ninguém quer ver também. Exato. Ninguém quer ver essa careca louca não aqui também. Não precisa disso pros outros. Mas é muito da hora, né? Porque acho que quanto mais gordo esse banco de dados ficar, acho que mais seguro a cidade também, na verdade. Ó, eu acredito que vocês devem ter visto já aquelas placas do vizinho solidário, Sim. esse tipo de coisa, né? A ideia do monitoramento colaborativo é mais ou menos isso. Porém, a gente tira a responsabilidade do seu vizinho ficar cuidando da sua casa e a gente assume essa bronca. Então, por exemplo, tem lá 4 quadras, né? Então, a gente vai fazer um monitoramento colaborativo entre essas casas. Digamos lá que dá 50 casas, por exemplo. Eles abrem as imagens externas apenas pra gente, né? E a gente coloca uma inteligência artificial. A inteligência artificial, ela consegue monitorar, por exemplo, movimentos de anomalia que a gente fala. Então, se uma moto, por exemplo, sobe em cima da calçada, ela consegue identificar e dar um alerta. Se uma moto, ela vai e faz um retorno no meio da rua, por exemplo, ela identifica aquela ação. Se um carro freia bruscamente, se um carro faz qualquer... Ela consegue identificar se tem uma pessoa correndo, ela consegue identificar tudo isso e avisar uma base de monitoramento. Então, a gente é uma evolução da vizinhança colaborativa. Né? Então, a gente coloca a inteligência artificial para trabalhar para essa comunidade, né? De uma forma ativa, porque eu vou estar utilizando as imagens em tempo real. E não de uma forma depois para ver o que aconteceu, como que o cara pulou, por onde que o cara entrou, que cor que era a camisa do cara, que normalmente acontece. Isso é bem legal, porque traz informação, né? Não é só... Você não tem só a imagem lá, e aí você vai ter que procurar... por exemplo, houve um assalto naquele bairro e tem algumas câmeras. Você vai ter que procurar em que momento aconteceu, quem que foi, como que ele estava, e nessa forma você já tem ali meio que instantaneamente um disparo de informação falando, ó, essa pessoa fez um movimento... teve uma frenagem muito brusca, né? Isso, então que foge ao padrão. Fora que deve ser um saco, você tem que catar uma fita de 24 horas, falar, não, pera lá, vamos ver que momento que aconteceu. Deve ser um saco. E essa questão dos movimentos, assim, estranhos que você falou, eu não sei se já tem nos esportes ou em outros ramos, mas, por exemplo, ou são pessoas que fazem isso, né? Mas, por exemplo, movimentos estranhos no futebol, no UFC, que a pessoa ali tá fazendo um movimento que ela fala, acho que esse cara tá dentro de um esquema de apostas. Eu lembro de ter lido alguma coisa parecida. Lembro que teve. Porque no futebol também, né? Às vezes a pessoa vai lá e chuta de um jeito meio estranho ou dá um escanteio que não era pra dar. E aí, às vezes, a pessoa fica com o pé atrás, né? Pra esporte, eu não conheço. Até porque é uma movimentação mais fora de um padrão, né? Sim. Digamos assim. Mas tem, por exemplo, monitoramento de corredor de mercado, farmácia, que monitora a roubo. Sim. Então, por aquela ação da pessoa fazer assim, né? Ou a pessoa ficar muito tempo com um produto na mão, que às vezes pode trocar uma etiqueta de preço, um código de barras, alguma coisa, ela já consegue identificar. Tá? Entendi. Tem um software agora que é muito bom, que a gente vem trabalhando bastante, que é o de monitoramento do uso de EPI. Para construção civil, por exemplo. Isso é importante. Então, ele consegue identificar o uso do IP pelo funcionário dentro de uma área determinada. Capacete, óculos, máscara... fone, cinto, bota, ele identifica. E o que acontece? Muitas vezes tem um supervisor.
Sim. Então o cara tá sem capacete, o supervisor chegou, ele vai lá, coloca, beleza, o cara foi embora, tirou. Né? Com isso, o que acontece? A câmera, ela identifica, além de identificar, ela grava uns 5 segundos do frame, tira print e manda no WhatsApp do supervisor. Então o cara já chega lá com a intimação na mão já. É por isso que eles vão odiar, Zé. Exatamente. A galera fala, não, a IA vai dominar o mundo, mas porque os robôs não vai matar a gente, mas porque eles são preguiçosos no EPI.